Então, vamos lá, esboço do livro de Isaías. Um livro de admoestações e promessas, do capítulo 1 ao capítulo 6, possivelmente, pregados na maior parte durante os reinos de Jotão e de Acais. A grande contenda no capítulo 1, a linguagem relacionada com a desolação da terra, deve referir-se ao tempo da invasão de Judá por Peca e Rezim, ou a invasão de Senaqueribe. 2, a exaltação de Sião a ser atingida somente através de terríficos juízos contra os orgulhosos pecadores, que vai discorrendo do capítulo 2 ao capítulo 4. A vinha e as suas lições, no capítulo 5. A visão inaugural, capítulo 6. Esta visão foi concedida no ano em que Uzias morreu. Não sabemos porque o relato da chamada do profeta não encabeça ao seu livro, como em Jeremias e Ezequiel. O livro não foi ordenado cronologicamente, mas nem por isso se pode dizer que esteja de todo fora dessa ordem. A gente chegou a falar disso ontem, não sei se vocês lembram, então não vou gastar tempo com isso. Aí, 2. Enquanto a primeira parte é a admoestação e promessas, a segunda parte vai falando sobre o livro de Emanuel, dos capítulos 7 a 12. Discursos proferidos talvez nos reinos de Acais e Ezequias. 1. Mensagens importantes entregues em conexão com as duas entrevistas no tempo das invasões da Síria, capítulo 7, possivelmente 735 a.C. 2. Novo anúncio da desolação e julgamento que seriam seguidos por uma grande salvação, data aproximada de 734 a.C. 3. A mão do Senhor seria estendida para um severo juízo contra a iníqua Samaria, capítulo 9, versículo 8 ao capítulo 10, versículo 4, possivelmente antes de 724 a.C. 4. A orgulhosa Assíria seria arrasada, mas o povo de Yahvé seria salvo, possivelmente dos capítulos 10, versículo 5 ao capítulo 12, versículo 6, data de 701 a.C. Então a gente teve o livro de admoestações e promessas. 2, o livro de Emanuel. 3, livro das profecias contra o estrangeiro, do capítulo 13 ao capítulo 23. Profecia contra a Babilônia, capítulo 13, versículo 1, do capítulo 14 ao versículo 23. Alguns têm posto em dúvida esta seção do livro de Isaías, visto ela refletir uma situação considerada posterior à data em que o profeta escreveu. A menos que se creia na produção sobrenatural destas profecias, como eu citei aqui para vocês agora há pouco, muita coisa na Bíblia não poderá ser crida. Alguns ainda, entre os que aceitam o sobrenatural, acreditam que esta seção tenha sido escrita ao redor do 6º século, de preferência no 8º. O poder profético e a energia moral do cântico em 14, versículos 13 a 20, são dignos de uma poderosa mente como a de Isaías. 2. Contra a Síria, capítulo 14 até do versículo 24 ao versículo 27. Yahvé certamente quebrará o poder da Síria na própria terra de Judá, data ignorada. 3. Contra a Filístia, deixa eu ver aqui, contra a Filístia, data, capítulo 14, versículos 28 a 32, data 727 a.C. Que os filisteus não se alegrassem pela morte de Tiglat-Pileser. 4. Porque os seus sucessores seriam ainda mais severos. 4. Carga de Moabe, capítulos 15 e 16, do capítulo 16, versículo 13, aprendemos que grande parte desta profecia foi entregue algum tempo antes de sua predição final. Certamente a profecia de Isaías mesmo, e não de outro qualquer profeta anterior a ele. 5. Carga de Damasco. Deixa eu olhar aqui, peraí. Só um instante. Perfeito. Carga de Damasco, com duas profecias a respeito de Israel e Judá, no capítulo 17. Os versículos 1 a 11 foram proferidos antes de 732 a.C. 6. A respeito da Etiópia,
capítulo 18, proferida provavelmente entre 705 a 701 a.C. 7. A aliança de Judá com a Etiópia de nada serviria. No futuro, a mesma Etiópia mandaria presentes a Yahvé. É só ver segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 23. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. A carga do Egito, no capítulo 19. Número 9. Egito e Etiópia seriam levados em cativeiro pelos reis da Síria. Capítulo 20. Esta profecia teria sido proferida em 711 a.C. Para outras admoestações contra o Egito, é só ver o capítulo 30 e o capítulo 31. Seguindo. 10. Segunda profecia contra a Babilônia, capítulo 21, versículos de 1 a 10. É o anúncio de sua queda, que é dado em forma dramática. O profeta muito se angustiou com essa visão. Não se sabe se a profecia se cumpriu com Sargão II ou se com Ciro em 539 a.C. 11. Carga de Dumá, capítulo 21, versículo 11. Não há alívio permanente para Edom. 12. A respeito da Arábia, capítulo 21, do versículo 13 ao 17. Dentro de um ano as suas caravanas seriam espalhadas pela invasão. 13. A carga de Jerusalém, 22, versículos de 1 a 14, data 701 a.C. 14. Sebna, provavelmente um estrangeiro a ser degradado do seu ofício. Eliaquim tomaria o seu lugar. Capítulo 22, versículos 15 a 25. Veja também capítulo 37, versículo 2. Carga de Tiro, capítulo 23. 4. O primeiro livro, deixa eu ver, peraí. 1. O livro de admoestações e promessas. 2. O livro do Emanuel. 3. O livro de profecias contra o estrangeiro. 4. O primeiro livro do julgamento geral. Capítulo 24 a 27, o tom geral deste trecho parece com Joel em íntimas relações com 13 e 14. A data é ignorada. Vamos lá. O primeiro livro descrição do terrível juízo a chegar, capítulo 24. Triunfo do povo de Deus, capítulo 25. Canto de louvor a ser entoado na terra de Judá, capítulo 26. Julgamento contra o opressor em benefício de Israel, capítulo 27. E aí, vamos agora para o quinto livro. O primeiro, foi o de admoestações e promessas. Segundo, o de Emanuel. Terceiro, das profecias contra o estrangeiro. Quarto, o primeiro livro do julgamento geral. 5, o livro de Sião, ou o livro dos Ares, dos capítulos 28 a 33, no reinado de Ezequias. 1. A queda de Samaria é predita, e também o juízo sobre os opressores de Judá. Capítulo 28, de 1 a 6, precede a 722 a.C., e 28, de 7 a 29, parece ter sido escrito em 702 a.C. O cerco e livramento de Ariel, Jerusalém. Capítulo 29, data 702 a.C. Contra a aliança com o Egito. Capítulo 30. O falso e o verdadeiro auxílios, capítulo 31 e 32. Ai dos cruéis assírios e invasores, capítulo 33. Depois da volta dos embaixadores de Ezequias vindos de Laques, confira segundo livro dos reis, capítulo 18, versículo 13. Isaías, capítulo 33, versículos 1, versículos 7 e 8. A segunda descrição, agora já é o outro livro. Vamos lá. A gente teve o primeiro, que é o livro de admoestações e promessas. Segundo, que é o de Emanuel. Terceiro, de profecias contra o estrangeiro. Quarto, o primeiro livro do julgamento geral. Quinto, o livro de Sião. Sexto, a segunda descrição do juízo geral, capítulos 34 e 35, data ignorada. Juízo, capítulo 34. Gloriosa contrapartida do julgamento de Edom. Deus fará maravilhas para o seu povo desolado, fazendo-o voltar do exílio, que é o capítulo 35. Livro de Ezequias, um interlúdio histórico, que vai desde os capítulos 36 a 39. A invasão de Senaqueribe, é só conferir segundo o livro dos reis, capítulo 18, versículos 13 a 19,
capítulo 18, versículo 13 até 19, versículo 37, perdão. E aí, além falamos sobre as admoestações e promessas, o livro de Emanuel, profecias contra o estrangeiro, primeiro livro do julgamento geral, o livro de Sião, a segunda descrição do juízo geral, o livro de Ezequias, e agora o livro do conforto, capítulos 40 a 66. Oi. Conforto. Que até tem gente que desconfia que é um outro autor, porque agora fala meio que assim, mais de salvação do que profecia de juízo por causa do pecado do povo. E aí vamos lá. Em relação ao que está aqui, a gente vai reparar que há uma preparação do poderoso Deus para a salvação do seu povo, na Babilônia, capítulos 40 a 48. A doutrina de Deus é apresentada nestes capítulos em grande estilo e com rara beleza. Nos primeiros 9 capítulos, especialmente. O tema do livro encontra-se em Isaías 40, versículo 1. A salvação vem por intermédio do servo de Jeová, capítulos 49 a 55. E depois termina com promessas e avisos, em que há uma promessa de novo céu e nova terra, capítulos 56 a 66. Aí há um comentarista que pode atribuir esse capítulo a um autor contemporâneo de Esdras e Malaquias, ao qual dá o nome de Trito Isaías, porque existe a compreensão de Isaías, Deutero Isaías e Trito Isaías. E aí nisso, este ponto de vista está quase desacreditado. Você vê que assim, o Clyde Bass, lembra da teoria documental sobre a autoria mosaica? Então o Clyde, assim, ele é bem conservador, ele bate feio em cima desses pontos de vista. Por isso, desses pontos de vista. Por isso, que o que eu faço? Eu pego sempre o contraponto. Pego ele, pego o Werner Schmidt, pego o Sikri, pego o Hendorf, né, para a gente ir olhando, e aí depois vocês veem o que vocês fazem na vida de vocês, certo? Então a gente agora vai comentar um pouquinho sobre algumas passagens importantes.